tratar dos crimes em espécie, tá? E o primeiro é lá do artigo 29, que trata Professor, da caça. Ok? Fala, Daniel. dá licença, desculpa atrapalhar a sua aula, mas é que eu queria saber, eu pago matéria nessa turma e eu tinha visto a semana passada que o senhor não tinha colocado a minha nota. Daniel, Isso, só um minuto, Daniel. tá Deixa eu ok. ver aqui. Daniel, você fez o... O trabalho, né? Com quem? Com o João Carlos. Depois da aula eu vou ver isso, tá legal? Tá ok, obrigado. Já ajudou. Falou. Então, gente, eu deixei para falar hoje a segunda parte do assunto e nós vamos falar, eu vou tentar falar rápido para a gente... Boa noite, Alex. Para a gente poder tentar encerrar essa parte aqui. Lembrando a vocês, só para lembrar, tá? Que mês que vem, junho, nós temos 4 encontros, sendo 3 para terminar a matéria, e no dia 28 nós teremos nossa N2, tá? Eu espero que até lá a gente tenha visto o máximo possível aqui para a gente poder fechar. Depois eu vou avisar para vocês a matéria da N2, tá? E não esquecer de que no dia do N2 eu vou abrir também a entrega do TED, ok? Bom, agora vamos lá. No artigo 29, gente, da Lei 9.605, nós temos lá o delito da caça, que vem assim, ó, descrito, dos crimes contra a fauna. Artigo 29, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, tá? Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Aí vem o parágrafo primeiro. Primeiro eu vou ler a lei, depois a gente comenta. Incorre nas mesmas penas, 1. Quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida. 2. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. 3. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécies da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundo, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Parágrafo 2º. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre, não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Parágrafo 3º. São espécies da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias ou quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou em parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras.
Parágrafo 4º. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado. Inciso 1º. Contra a espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. 2. Inciso 2º. Em período proibido a caça. Inciso 3º, durante a noite. Inciso 4º, com abuso de licença. Inciso 5, em unidade de conservação. Inciso 6º, com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Parágrafo 5º. A pena é aumentada até o triplo se o crime decorre do exercício de caça profissional. Inciso 6º. As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. Bom, aí agora a gente vai tentar dar uma esmiuçada nisso. Gente, primeira coisa, nós temos que falar dessas condutas previstas aí no caput, tá? E aí explicar a vocês que se trata de um delito que é de tipo múltiplo, alternativo. Lembre-se disso, que isso já foi abordado em outras circunstâncias anteriores. Esse tipo múltiplo alternativo, ele significa dizer se a pessoa matar, tá? E perseguir, está cometendo um único delito, tá? Em que pese ter praticado 2 ou mais verbos, núcleo do verbo. Tá? Então, matar, tá? Não tem dúvida, é morrer, sacrificar, tá? Abater. Perseguir é ir ao encalço, tá? Procurar o animal. Lembre-se, só o fato de você ir lá procurar o animal na toca, no habitat dele, tu já está causando um transtorno para esse animal. Caçar é muito semelhante a perseguir. Só que tem uma diferença, vamos dizer assim, mais de ordem semântica, de português. O perseguir é você ir ao encalço, ficar seguindo, né? Procurar. E caçar é perseguir com o fim, com o intuito de matar, tá? Ou colocar em cativeiro. Então, seria a mesma conduta, mas com fim específico. Um, você fica seguindo, tá? Em princípio, sem um fim específico. Outro, você vai perseguir um animal para colocá-lo em cativeiro, para matá-lo. Apanhar é o ato de você apreender um animal vivo. É o que é comum, por exemplo, na zona oeste do Rio de Janeiro e também em alguns municípios, que é caçar um pássaro. Você vai lá, põe uma gaiola com um coleiro, por exemplo, um curió, e aquele canto do coleiro, do curió, atrai outro animal que vem ali debater, de se degladiar com ele no canto, e tem o alçapão com comida, ele posa ali e é capturado, tá? E utilizar é uma forma genérica para quem se aproveita de qualquer forma de um animal, seja como alimento, seja como vestimento, tirar o couro, tá? Matéria-prima, ou simplesmente por deleite. Eu quero caçar um animal. Tem gente que paga uma fortuna para fazer safari na África, para caçar leão, para caçar gorila, para dar tiro no bicho lá, tá?
O objeto são aquelas espécies da fauna silvestre, não são aquelas criadas em cativeiro, tá? E é importante ressaltar que isso aí eu já vi muito trabalho a respeito, ou nativos do Brasil ou em rota migratória, tá? Para quem não sabe o que é isso, nós temos animais que são nativos aqui do Brasil, mas também temos aqueles animais que não são nativos do Brasil, mas que eles têm origem em outros países e que em determinada época do ano eles migram, né, procurando uma área ou mais quente ou mais fria, dependendo de onde ele habite, e fica momentaneamente no Brasil ou de passagem, descansando, ou fica aqui durante um período. Tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem uma espécie, flamingo, é aquela garça cor-de-rosa, né? Ela é interessante porque aquele bicho é cor-de-rosa que ele come crustáceo, alguns tipos de crustáceo, né? E que dá aquela coloração rosa ao animal. Se você tiver aquele animal fora do habitat, num cativeiro, por exemplo, e ele se alimentar de comida sem ser o crustáceo, ele não vai ficar rosa. É a mesma coisa que acontece com o salmão. Hoje, nós temos criação de salmão em cativeiro e o salmão em cativeiro, como ele não come também crustáceo, a carne dele não tem aquela cor característica da cor salmão. É comum, branca, clara. E, inclusive, eu já li artigos dizendo que a indústria de alimentação animal desenvolveu alguns corantes para serem adicionados à ração dos salmões para imitar a cor natural, porque a pessoa quer comer salmão, mas quer comer salmão com a cor de salmão, e não com uma carne clara. Tá? Então, são coisas, gente, que eu tinha falado no início da exposição, é que uma coisa é o direito ambiental em si. As regras, as normas, o direito ambiental, as leis, os procedimentos. Outra coisa é o conhecimento da vida, da biosfera, da fauna, flora, conhecimento científico, tá? Que não pode ser exigido do aplicador só da norma, o pessoal do direito. Ele não é biólogo, não é nada disso, zoólogo, nada disso. Mas alguns conhecimentos nós temos que ter. Eu já falei isso lá no início do curso, que o profissional do direito, ele é um dos profissionais que tem que ter a maior cultura dentre outros profissionais. Porque ele normalmente você tem um engenheiro, ele só trata de engenharia, tá? Física, química, matemática. Você tem um médico que é com as ciências médicas, tá? Dentista. Agora, quando tu pega um profissional da área do direito, ele tem que ter uma noção de um pouco de cada coisa, ou pelo menos ter a capacidade de aprender quando for necessário. Porque ele vai advogar, vai funcionar em todas as áreas do conhecimento humano. Então, vai ter dia que tu vai ter que entender de engenharia, de medicina, de farmácia, tá? Eu já passei por isso, tá? Muitas das vezes não tive dificuldade, que eu tive ocorrências ligadas com as minhas outras formações profissionais, tá? Principalmente da área exata, né? Engenharia e física. Mas já teve casos que eu tive que pesquisar muito, ler, perguntar a outros profissionais, tá? Que eu já trabalhei, por exemplo,
em caso de falha de anestesia, e um jovem que foi ser operado de amígdalas, uma operação corriqueira, virou um vegetal. Não acordou mais, ficou vegetando, por causa de um erro. E para descobrir que tipo de erro, se foi erro da cirurgia, se foi erro da anestesia, a conclusão que eu cheguei na minha investigação, e aí eu fui auxiliado também pelos peritos legistas, foi que foi um erro na anestesia. Errou lá o profissional da anestesia e o garoto não voltou, tá? E o médico foi processado por isso, eu não me lembro o que aconteceu, porque eu não fui chamado para o julgamento, também não atraquei nisso. Sofreu sanções do Conselho de Medicina e o hospital teve que arcar com uma indenização na esfera civil, tá? Porque demandaram contra o médico e contra o hospital. Evidente que o advogado focou o hospital porque tinha um patrimônio para garantir a indenização. Então, gente, a questão aí de ser nativa se é mico-leão-dourado, tá? Se é tamanduá, ou sei lá, se é uma ave que vem da Patagônia para, no verão, ir para o México, tá? E pousa eventualmente no Brasil durante um tempo para descansar, todas essas espécies inclui aqui no artigo 29. Tá? Outra coisa que eu anotei para falar, vou até tirar aqui da minha lista, é que se trata, gente, de uma norma penal em branco. Tá? Porque tem regulamentos que, normalmente, no Brasil, a caça é proibida. Mas, em determinadas situações, é permitida. E aí tem toda uma regulamentação, tá? E, por isso, para poder aplicar a lei, tu tem que saber a espécie que pode ser caçada, etc. É comum, eu não sei se vocês sabem, por exemplo, a questão lá do Pantanal do jacaré. O jacaré é normal nosso. E nós não temos crocodilo, jacaré, que é uma espécie menor. Tá? Durante muito tempo houve uma caça indiscriminada, tá? Não só pela carne do jacaré, que é uma carne saborosa e isenta de gordura, essas coisas, é muito saudável, mas também pelo couro do jacaré. Aquela pele do jacaré, ela é utilizada para a fabricação de roupas, sapatos, acessórios como cinto, bolsas, etc. Então, a nossa autoridade em questão ambiental entendeu por bem, para ajudar a preservar, tá? Permitir a colheita de ovos de jacaré, porque na natureza são vários ovos que a fêmea põe, chocam, e dessa variedade, essa quantidade imensa, tá? Poucos sobrevivem, por isso que produz muito. Tá? Porque a probabilidade de sobrevivência é muito pequena. Então, o que as autoridades cientistas da área sacaram? Deixa as pessoas irem lá, eles têm uma licença para coletarem um determinado número de ovos nos ninhos. Leva para uma fazenda de criação e lá esses ovos são chocados em chocadeiras. Uma parte, tá, vai ter que ser obrigatoriamente solta da natureza e a outra parte vai poder ser engordada, assim, criada para virar alimento, produção de carne, e também usar o couro para a indústria. Tá? E aí eles entendem que está
evitando a extinção do jacaré, que chegou à beira da extinção, porque você está aumentando a quantidade de espécies em condições de sobrevivência, coisa que não aconteceria antes, porque muitos dos ovos não chegam nem a eclodir, porque são predados pelos predadores, lagartos, cobras e outros animais. Agora, isso tem sempre um estudo atualizado, feito pelos órgãos especializados, né? Porque você tem que evitar também um desequilíbrio ecológico, da cadeia alimentar, que é aquilo que eu falei na aula anterior. Tudo é um ciclo, a cadeia alimentar é cíclica. Se você aumenta demais, por exemplo, o número de predadores, deixa proliferar, você vai ter o quê? Mais animais que são presas desses predadores vão ser predadas. E você vai interromper o ciclo. Tá? Também, aí o que acontece? Se você acaba com a presa, tu vai acabar condenando os predadores à morte, porque não vai ter o que predar. Então, isso é um estudo muito técnico, muito complexo. Tá? Bom, por isso que é uma norma penal em branco que tem que ter regulamentação. Aí, nos parágrafos que eu li, nós temos parágrafo primeiro, nós temos as chamadas formas derivadas, tá? Então, tem gente que tem licença, que nem eu falei, para ir lá coletar ovos. São essas pessoas que têm essa produção, por exemplo, de jacaré em cativeiro. Eles têm uma determinada cota que podem coletar, tem que deixar uma parte nos ninhos, outra coletar, que nem eu disse, levar aquele ovo até o final e nascimento dos jacarezinhos, e uma parte tem que devolver para o meio ambiente, tá? Então, lá no parágrafo primeiro, nós temos as formas derivadas. É só ler a lei que dá para entender, tá? Nós temos ainda uma observação a fazer. Mais uma que eu tenho que tirar aqui da minha anotação. Essas formas, conforme vocês observaram, são dolosas. Então, seguindo a regra do direito penal, gente, brasileiro, só existe a regra é a forma dolosa. Para existir a forma culposa do crime, tem que haver previsão legal. Então, aqui, como não tem previsão legal da forma culposa, nós temos o quê? Que admitir que só vai persistir o delito se for realizado de forma dolosa. Uma coisa que eu tinha escrito, e quando eu fui agora arriscar, eu me lembrei, é que a lei, conforme nós lemos aqui, se refere a espécimes, plural. Isso quer dizer que só é típica a conduta de se você parar para pensar, se uma única espécie, tá, é ou não abrangido pela lei. Ou seja, fala em espécimes. Tá? E aí eu pego um único pássaro, um único jacaré. Vai estar abrangido ou não pela lei? Já que lá fala no plural. Tá? O entendimento é que sim. Tá? Porque lá fala espécimes, são a diversidade da espécie, não é só um tipo de pássaro, um tipo de jacaré. Então, quando você pega tu está incidindo na lei. É diferente, lá que nós vamos ver depois, quando tu trata da caça para subsistência, quando é a única forma de alimentar uma família que mora lá
na caixa prego, que aí é diferente, ali estaria no estado de necessidade, tá? Bom, mas vamos prosseguir. Quando a pena, tá? Nós falamos lá no artigo 4º, no parágrafo 4º, que tem um aumento de pena, e aí enumera, tá? Do inciso 1 ao 6º, tá? E aí, gente, são normas especiais onde aumenta-se a pena porque tem uma, vamos dizer assim, um efeito danoso maior. Por exemplo, à noite. Eu não sei se vocês já andaram por rios, lagos, lagoas, pela mata à noite. É comum você, com uma lanterna, se você chegar num lago, por exemplo, no rio, à noite, se você jogar luz, tu vê os olhos dos jacarés brilhando. Eu já vi isso lá no Pantanal, essas coisas. Tá? Animais também terrestres, você joga a luz, ele chega a paralisar, fica parado olhando e você vê os olhos. E é muito fácil você acoplar uma lanterna numa espingarda, e aí quando você aponta a espingarda para um barulho, o animal paralisa e você dá um tiro. Então é evidente que à noite, por incrível que pareça, o ser humano vai ter uma vantagem, tá? E lá ele fala em abuso de licença. Às vezes você tem licença, por exemplo, para coletar 10% dos ovos existentes no ninho, e você ultrapassa esse limite, tá? É evidente que isso é difícil de controlar, tá? Mas por isso que nós temos que ter órgãos de fiscalização com servidores em número, né, em quantidade e qualidade suficiente para cobrir. Nós estamos falando de vários biomas que existem no Brasil, gente. Estou falando de Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado, tá? Floresta Amazônica e outros mais. Tá? Então, se tem algo que o Brasil tem que investir, é o IBAMA, sob a responsabilidade do governo federal, são também os órgãos de proteção ambientais estaduais e municipais em convênio, para todo mundo coibir esse tipo de coisa. Tá? Outra coisa que eu coloco aqui, que eu coloquei para falar, é a questão do parágrafo 2º. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre, não considerada ameaçada de extinção, o juiz, considerando as circunstâncias, pode deixar de aplicar pena. Por exemplo, gente, é muito comum aqui na capital, Campo Grande mesmo. Você anda por aí, tu vê uma opção de gente com gaiolinha de passarinho, com coleiro, com curió, tá, na gaiola. Aí, se você for lá ver, tu tem que ver se tem anilha na patinha. O que é anilha? É um anelzinho, tá? É um marcador de metal que demonstra que aquele animal não é silvestre, ele não foi pego na natureza, ele foi criado. Nós temos clube de criadores, de coleiros, de curiós, etc. Esse pessoal tem uma licença para criar esses animais em cativeiro e soltar, inclusive, algumas quantidades, né, uma certa quantidade, na natureza, mas pelo menos para manter a espécie viva e não extinta. Então, quando o animal nasce, tem uma anilha que ele só pode ser colocado quando o animal é novinho, está com a patinha pequena, aí põe, aperta aquilo com um alicate especial, e depois que o animal cresce, não dá mais para tirar aquilo. Então, quando tu encontra um camarada em casa com a gaiola de passarinho e verifica, se não tiver anilhado, é óbvio que ele pegou aquele animal na natureza, é um animal silvestre. E aí ele estaria
incluso aqui nesse nesse crime do artigo 29. Então, quando tem 1, 2 animais em casa, uma quantia razoável, e o juiz vê pelas circunstâncias que o animal não está sendo maltratado, etc., não é que não tenha crime. O juiz pode deixar de aplicar a pena, tá? Deixa de aplicar a pena, dá, tipo, um perdão judicial, tá? Via de regra, pelas penas que nós vimos, a competência é do juizado especial, tá? E tinha uma súmula 91 do STJ que foi cancelada porque... tá? E nós temos, por exemplo, a competência federal quando vai ser juizado especial federal. Quando ocorrer em parque nacional, a bordo de navio ou aeronave, tráfico internacional de animais e animais em perigo de extinção. O restante é juizado especial comum. Perguntou por que tem tanto passarinho em cativeiro. Gente, é da natureza humana ter animais em casa. Cachorro, gato, passarinho, tá? E passarinho, tá? Ainda é mais fácil, que você consegue caçar espécies valiosas na natureza. Dificilmente tu vai ter um cão solto, um cão selvagem valer dinheiro. Não. Tu tem que ir no canil, comprar, é registrado no Kennel Club, tá? Você vai ter lá a certidão, né, que é o pedigree do animal, tá? Mas passarinho, tá? Pássaros, eles se encontram ainda, infelizmente, muitos, felizmente, ainda estão na vida silvestre, solto. E as pessoas vão lá e pegam. Então, isso aí não tem explicação assim simples. É gosto de ter um passarinho, para ter o canto, tá? É questão também econômica, que isso não é lenda. Eu vi meu tio, já falecido, mas ele morava em Valença. Uma vez eu estava lá, eu era moleque, ele cismou de comprar um carro, na época Fusquinha era um carro razoável, para uma pessoa de classe média baixa, tá? E ele falou, meu sobrinho, um carrinho então tá aqui para fazer feira, sair aqui. Eu falei, tio, um carro bom é o Fusca, um carro resistente, aqui em Valença não tem maresia, se comprar aqui vai estar um carro bom, ele não é um carro complexo, não precisa colocar água, e ele funciona sem um pistão funcionar, é um sobrevivente. Aí ele falou, então vamos comprar um, quanto é que custa? E na época eu olhei lá no balcão, era um jornal que tinha, antigamente era jornal, gente, balcão, tá? Não era, você viu na internet lá, tá, comparativo de preços, as coisas, não, era balcão, tinha que comprar o jornal e ler. Aí eu falei, custa mais ou menos tanto um Fusca. Aí ele, quanto? Eu falei, tanto. Peraí, foi lá, escolheu um passarinho, um curió, não é nem curió, um curió, escolheu um passarinho, meu sobrinho, vão lá que eu vou comprar um Fusca com esse passarinho aqui. Aí eu olhei para ele e falei, tá de sacanagem comigo, né? Ele foi na feira, tá? Vendeu o curió, pegou o dinheiro, tá? Aí fomos lá na parte de carro, lá em Valença, procurando os carros que o pessoal vendia, achamos lá um Fusquinha bonitinho, jeitosinho, ele comprou o carro e sobrou troco. É isso aí, tá? Ainda teve um troquinho para ele na mão dele, tá? Eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, eu não vou dar nunca um valor desse no passarinho. Esse bicho morre 2 dias depois, perdi. Mas, respondendo a pergunta, isso é gosto, gente. Cada um, são cada um, entendeu? Agora, é uma covardia que a pessoa, para manter o canto do animal, ele priva o animal da liberdade. E ainda mais pássaro. Uma coisa é um cachorro, um gato. Agora, pássaro que foi feito para voar grandes extensões, o cara prende o bichinho na gaiola. Eu nunca fui muito chegado a esse negócio de passarinho preso, não, entendeu? Mas cada um com seu cada um. Bom, gente, de uma maneira geral, eu queria dar uma falada
Não, mas é assim, gente. A colega está falando aí, eu já vi coisa assim, surpreendente. Eu tive um caso em Caxias, na 59, que não tem a ver justo com essa matéria, mas envolve um passarinho. Teve um auto de resistência, e os PMs mataram o camarada e disseram que o cara reagiu à abordagem, atirou na Patamo, 5 PM na Patamo, tudo de fuzil e pistola. E o cara trocou tiro com a guarnição e levou uns 20 minutos trocando tiro. Pô, um cara com um revólver, calibre 32, troca tiro com 5 patameiros durante 20 minutos. Eu achei meio, falei, mas tem certeza que é isso? É isso aí. Eu, tudo bem. Fiz lá o auto de resistência e fui cumprir meu dever, apurar, né? Mas como ele disse, eu perguntei umas 2 vezes, eles disseram que é isso, não me convenceram. E eu tinha que me convencer para poder convencer o promotor e o juiz. Aí eu falei, tá legal. Aí eu fui apurar. Bom, vou pular uma série de coisas e descobri o seguinte. A arma estava de posse de um cunhado de um dos PM da guarnição. Tá? Eu cheguei até ele, pegando as pessoas que comprou a arma e vendeu, cheguei até ele. E ele falou, não, eu peguei essa arma num rolo que eu fiz na feira de Caxias. Veio a arma como contrapeso do preço. Como eu não sou bandido nem policial, dei para o meu cunhado. Falei, teu cunhado é policial? É. Serve aí no batalhão. Aí quando eu vi o nome do cara, estava na relação da Patamo, ou seja, plantar a arma na mão da vítima. Vou fazer um parênteses. A vítima era bandido. Tá? Morreu, não vai fazer falta à humanidade. Tá? Já foi tarde. Que era bandido mesmo. Tinha várias passagens por roubo e tudo. Só que eles trocaram a arma, não foi porque ele não tivesse armado. De fato, ele trocou tiro com a guarnição. Só que ele trocou tiro com uma pistola. Uma pistola de origem estrangeira, que se eu pudesse, eu queria ter uma. Tá? Uma Jericó, uma pistola israelense, calibre 9mm. Tá? Muito boa. E eles, para não ficarem sem a arma, ficaram com a arma do cara e botaram um revólver na mão dele. Entendeu? Então, foi a única falha deles. O cara trocou tiro mesmo, tinha que sofrer as consequências. Mas, trocaram a arma. E aí, olha só o que entra aqui, o passarinho, o valor do passarinho. Só para encerrar esse caso do passarinho. Vem um cara do Sul, levando uma carga para o Nordeste, mas com um carro para vender em cima da carga, para vender aqui. Aí passou em Caxias, botou lá uma placa, enquanto ele descansava, vendendo. Aí o cara se interessou em comprar, esse cunhado do cara. Eu queria comprar esse carro. Quanto é que é? O cara é tanto. Aí ele falou, pô, mas eu não tenho dinheiro não, eu quero dar esse passarinho aqui. Aí era um curió também. Eu não sabia que curió era tão valioso assim. Aí o cara chegou, pô, mas não, ele canta, aí o cara cantou, repetiu o canto, aquele negócio lá, papo de passarinheiro, levaram lá no entendido, cara, não, esse animal aí vale no mínimo tantos mil. Aí superou o valor do carro. Aí o cara, para completar, deu uma arma. Deu o carro e uma arma. Por um passarinho. Um carro e uma arma, entendeu? Então, vale mesmo. Então, esse caso aí de... O artigo 30 diz assim, ó, exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Não vou entrar em detalhe, porque eu acho que basta ler. A única observação aí é que exportar sem autorização da autoridade, porque tem pessoas que têm autorização, tá? Répteis, por exemplo, gente que cria cobra, jacaré e tem permissão para exportar o couro para fazer cinto, bolsa, etc. Artigo 31.
introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Gente, isso aí é aquele caso que eu cheguei a comentar na aula anterior, de quando você importa animal que não é da nossa... não é do nosso bioma, tá? E aí o que vai acontecer? Muitas das vezes, ele não tem predador natural e vai proliferar. E aumentando o número deles, se ele escapar para o meio ambiente, ele vai acabar, já que também não é daqui e não tem uma espécie presa específica, ele vai se adaptar e começar a predar outras espécies. Isso aconteceu em várias partes do mundo, como na Austrália, com as lebres, depois botaram a praga de lebre para comer, depois a lebre fugiu e proliferou, virou lebre selvagem, aí importaram raposa, gavião, e não tinha predador. Está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Flórida, por exemplo, Miami, ali nos Everglades, onde várias serpentes de origem da Ásia, constritoras, como pitons, por exemplo, foram importadas, depois cresceram demais, que a galera esquece que aquele é pequenininha, bonitinha, mas começa a crescer, fica perigosa, come muito, dá trabalho, o pessoal soltou na natureza, e elas estão se adaptando. Como não tem um predador natural, elas começaram a proliferar e estão predando vários animais, tá? Desequilibrando completamente a cadeia alimentar, porque tem que estar em equilíbrio. Tanto que lá nos Estados Unidos, todo ano abre temporada de caça e eles recompensam cada animal desse capturado, tá? Dependendo do tamanho, ganha mais, tá? E elas estão até se adaptando, olha como é que é a natureza, gente. Elas estão se adaptando às condições meteorológicas, que vocês sabem que réptil tem uma característica que é de ser de sangue frio, que a gente fala. O mamífero, o mamífero, que nem ser humano, se adapta, porque nós temos mecanismo, então você consegue se adaptar, o teu corpo consegue gerar calor e também eliminar o calor para você se adaptar ao meio ambiente. Por exemplo, quando tu começa a tremer, que está com frio, aquilo é uma reação do nosso corpo para gerar calor. Você treme, começa a movimentar a musculatura e produz calor. Lógico, tem um limite para isso. E ao contrário, você quando começa a suar muito, é teu corpo fazendo o contrário. Sua para refrigerar. Tu perde líquido, calor, vapor, e aí você refrigera. O mamífero tem essa capacidade. Já, por exemplo, uma cobra, tá? Um jacaré não, ele depende, como ele é de sangue frio, ele depende da temperatura. Por que a gente aprende muito isso quando tu está lá no corpo de fuzileiro? Tá? Deve ser também no exército. Porque você tem que aprender a se defender disso. Então, tu aprende o quê? Quando está muito quente, você tem que ter todo o cuidado em local frio, sombra, galho de bananeira, galho de árvore, cachoeira, aonde ficam os répteis, para resfriar o corpo. Às vezes tu vê aquele cobrão assim estendido no sol, para ela captar energia solar, para manter a temperatura dela ideal. E ao contrário, quando está muito frio, tu tem que evitar local quente, porque eles vão procurar o local quente para conservar calor. De vez em quando tu está no mato e tu acorda com uma cobra junto contigo lá na barraca ou então no poncho, né? Porque vai se esquentar, não está ali para te picar nada, quer o calor do teu corpo. Então, gente, essa questão aqui da introdução de animais é muito crítico,
Porque você tem todo um desequilíbrio, tá? Lá, por exemplo, na Flórida, tem local lá naqueles pântanos que crocodilo está sendo devorado, está diminuindo o valor porque as cobras estão comendo ninhos, filhotes, entendeu? Então, é o caos. Então, isso é punido, tá? Bom, o artigo 32, nós temos lá, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Parágrafo 1º-A. Quando se tratar de cão e gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será reclusão de 2 a 5 anos e multa. Isso aí, gente, foi introduzido por uma lei do ano passado, tá? 2020. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal, tá? Bom, então, essa questão aí do 32, tá? Praticar ato de abuso, maus tratos, etc. Abuso, por exemplo, vocês veem quando é a utilização excessiva das forças dos animais, tá? Por exemplo, é comum esses carroceiros que usam cavalos para tracionar a carroça, para carregar entulho, ferro velho, essas coisas, geladeira, televisão, eles, em muito, excede uma capacidade razoável de tração do animal, e aquele animal fica sujeito a trabalhar no limite, gerando... Tá? A Mara deu um exemplo aqui, mas lá é só aquele transportezinho de pessoa. Estou falando, o que é mais comum do abuso é esses carroceiros. Não sei se vocês já viram. Campo Grande, Santa Cruz está cheio, tu passa e vê. Carregando entulho, carregando móvel velho, tá? Só para vocês terem uma ideia. Em Nova York, mas aí é outra coisa, não era bem alimentado. Nova York, aqueles cavalinhos lá que puxam aquelas carroças lá no Central Park, que todo turista que vai a Nova York tem que andar naquele troço, tá? Na época de calor excessivo, a prefeitura não permite que os cavalos trabalhem, tá? Não permite. Por quê? Para preservação, tá? Então, tem um limite. Os maus tratos, tá? Isso aí depende do delegado, do promotor e do juiz avaliar o que é maus tratos, tá? Depende do caso concreto. O que você vai ver ali? O que é maus tratos de um animal? Dá uma lambadinha, uma pequena chicotada, tá? Ou a espora, só para ele aumentar o trote, ou ficar sob controle, puxar o freio da boca do animal, tá? Isso é considerado uma coisa normal. Agora, quando você ultrapassa um limite razoável, aí caracteriza maus tratos, tá? Eu, particularmente, acho cavalo muito bonito, mas na televisão, no cinema. Eu, particularmente, não gosto de andar de cavalo, ficar junto, porque o bichinho fede, tá? Quando está suado, faz cocô, xixi, morde se você demole, dá coice, tá? Então, eu acho ele muito bonito na televisão. Eu nunca fui de montar em cavalo, nem gosto. Eu não gosto nem de ir para hotel fazenda, tá? Porque eu acho que o lugar da vaca é no espeto, tá? Ou dando leite. Então, o que acontece? Mas, várias vezes, a gente recebe na delegacia animal que é encontrado na rua, foi espancado, mal alimentado, está no puro osso, tá?
parece até o ceifador sinistro lá no Puro Osso. Isso é um caso típico de maus tratos, tá? E nós temos várias práticas, gente, que chegaram até ser discutida no Supremo, como a farra do boi, tá? Que o Supremo foi levado ao Supremo e levou anos e anos para decidir se a farra do boi é ou não um abuso contra os animais. Nós temos vaquejada, que também foi para o Supremo, já foi em 2016. Nós temos rinhas de galo, tá? Que também chegou ao Supremo. Tá? Rinha de galo, então, eu já tive que intervir em várias. Tá? E por aí vai. Tá? E também lembrar que podem ser animais silvestres ou domésticos, aí não tem distinção. E também animal que era silvestre foi domesticado. E além de animais dativos ou exóticos, que não são encontrados aqui. Você pegar, por exemplo, uma piton reticulada, uma piton birmanesa, sei lá, uma águia real, e trazer para cá e maltratar o animal, tá? Bom, e aí dá tempo de falar mais um aqui. Artigo 33. Provocar pela emissão de efluentes ou carregamento de materiais o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Por isso que lá anteriormente falou que não se aplicava a peixe, por causa disso, tá? Então, aqui a detenção é de 1 a 3 anos e multa, ou ambas. Parágrafo único. Incorre na mesma as penas quem causa degradação em viveiros, açudes ou estação de aquicultura de domínio público. 2. Quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente. Quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de molusco ou corais, devidamente demarcado em carta náutica. Para quem não sabe, carta náutica é um mapa do mar, do rio, da baía, tá? de uma lagoa. E você, para poder conduzir uma embarcação, você tem que ter uma autorização, ou de arrais, ou de mestre, tá? Ou de capitão. E lá na carta náutica tem marcado, aqui tem um banco de corais, um berço da vida. Tu não pode fundear ali, jogar detrito e coisas desse tipo, tá? Efluente, gente, são coisas que saem, por exemplo, de barco, tá? Que são fluido, gases, tá? Ou de processos industriais, de uma empresa que tu vai desaguar aquilo num rio, num oceano, ou de um barco lá, da limpeza de alguma coisa, tá? Que eu anotei aqui? Aqui não fala do ato de pesca, tá? Que ato de pesca, pescar aqui, nós estamos matando o animal, a vida marinha, por poluição, vamos dizer assim. Lá no artigo 36 do Código Ambiental, que trata da pesca, tá? Bom, e aí temos as formas derivadas, e é só leitura, tá? Eu não vou ler isso tudo não, porque é só ler, tá? Aí vem o artigo 34, tá? Que é a chamada pesca predatória. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares determinados por órgão competente, gente, tá? Por exemplo, o que acontece com a sardinha. Tem uma época que a pesca da sardinha ela é proibida, a época do defenso, quando tu não pode pescar a sardinha porque ela está em reprodução. E como é com arrasto, tu não tem como separar.
macho de fêmea. Então, e também se pegar os machos todos, quem é que vai fecundar a fêmea? Então, tem uma época do ano que é proibida, tá? A pesca. Então, isso é uma norma penal em branco, porque tem uma portaria dizendo que de tanto a tanto está proibida a pesca de determinado peixe, tá? E aí fala, detenção de 1 a 3 anos. Incorre nas mesmas penas quem? Pesca espécies que devam ser preservadas, ou espécies com tamanho inferiores ao permitido. 2. Pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas ou métodos não permitidos. Rede de arrasto. Inciso 3º, transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha ou pesca proibidas. Então, gente, o pescador que pesca a sardinha na época da proibição responde por isso. E aquele comerciante, por exemplo, que ela comprou e está vendendo, também. Tá? Nós temos ainda o artigo 35, que trata pescar mediante utilização de explosivos ou substâncias em que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes à explosão. 2. Substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente. Reclusão de 1 a 5 anos. Gente, é pesca com dinamite, tá? Ou jogando algum tipo de toxina, de neurológica, alguma coisa assim, uma química, que vai deixar o peixe boiando na superfície. Os indígenas fazem isso. Eles têm lá algumas substâncias vegetais que eles jogam num determinado pedaço do rio ou de um lago, os peixes boiam e eles vão e coletam. Mas aí é que nós sabemos que o indígena, tá, é diferente. Ele tem que preservar a cultura dele e ele vem fazendo isso de uma quantidade, ele não é para pesca industrial a ponto de causar a extinção de uma espécie. Tá? Temos o artigo 36, tá? Que diz assim, ó, para efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas espécies ameaçadas de extinção, constante nas listas oficiais da fauna e da flora. Norma penal em branco. Tá? E aí, eu vou acabar aqui lendo um artigo, porque tem muita coisa para ler, mas esse eu tenho que ler agora. Tá? Exclusão de crime. Artigo 37. Não é crime o abate de animal quando realizado. Tá? 1. Em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Isso aí é uma redundância, não precisava nem estar na lei. Já tem uma lei geral, que é o Código Penal, que trata disso. Mas, para ficar claro, está aí. Então, tem lá um IBAMA, um agente do IBAMA, um policial, vê uma pessoa praticar uma caça, abater, para se alimentar ou alimentar a família. Não há crime, gente. Tá? Não há crime. 2. Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Tá? É o caso, por exemplo, de você pulverizar uma plantação para matar uma praga de gafanhoto. Você consegue uma licença e pulveriza aquela área
com inseticida para matar gafanhoto para não destruir a plantação. Ou abater uma onça, algum animal que fique ali predando a criação, tá, de uma fazenda, mas com a devida autorização. 4, por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. É quando o animal, por exemplo, ele se torna nocivo. É o caso, quer ver um caso comum aqui? Na zona oeste do Rio, tem, na zona, lá na região do Lago também já vi muito. Estou falando de onde eu vi. Aqueles caramujos, tá, grandões assim, africanos, sei lá, tá? Não é o escargot, aquele caramujinho francês, que tu paga uma fortuna para comer aquilo, coisa horrorosa. Comer lesma, paga caro, tá? E com um vinhozinho razoável, tu sai de lá gastando miseravelmente uns 500 euros do restaurante. Bom, é aquele compridinho africano que dá a beça. Aquilo transmite parasitas, tu não pode nem comer aquilo, tá? Aquilo é nocivo. Então, tu pode exterminar aquilo, tá? Normalmente, a gente usa sal grosso, joga sal grosso neles, tá? E acaba com tudo. Aquilo não é nem daqui, aquilo foi introduzido aqui e procriou muito, tá? De vez em quando, tu ainda encontra aqui na Zona Oeste, a região do Lago, eu tenho terreno lá, tem uma casinha lá, quando a gente fica lá 1 mês, 2 meses sem ir, o matinho cresce e tu vai lá com a roçadeira para roçar, tu encontra vários daquilo subindo no muro, andando, dá mó nojo aquele troço, tá? E não sai nem para comer aquele troço, tá? Então, gente, nesses casos, não há crime, tá? Mas vai ser caso a caso e tem que ser avaliado primeiro pela autoridade policial e depois a sequência, o Ministério Público e o juiz, tá? No próximo encontro, gente, nós vamos tentar concluir essa lei, vamos falar dos crimes contra a flora, tá? Nós falamos da fauna, vamos falar da flora. Olha só, eu estou falando, abrangendo o máximo que eu posso e coisas que eu anotei aqui para ser útil para vocês, mas isso aí é uma lei muito extensa e muito importante, e está cada vez mais em evidência. Basta ver essa repercussão da política ambiental brasileira e as suas consequências no mundo, principalmente na Europa, França, tá? Alemanha, etc. Sarkozy, tirando lá as calcinhas pela cabeça, dizendo que tem que invadir o Brasil, porque a Amazônia não é só do Brasil, tá? Só que ele esquece que ele destruiu as florestas francesas, os alemães, a Floresta Negra, mas deixa isso para lá, tá? Falar da vida dos outros é fácil. Então, agora, no próximo encontro, nós vamos falar dos crimes contra a flora, tá? E aí, se eu conseguir acabar na próxima aula, nós vamos ficar com mais 2 encontros, eu vou abordar mais uma lei e vou parar, para que você já tenha material suficiente para fazer uma prova. E vou dizer qual a matéria para a prova, tá legal? E se eu conseguir digitar, vou colocar alguma coisa lá no Classroom. O meu problema está sendo parar para digitar. Tá legal, gente? Eu vou parar agora aqui, que eu já dei aula o dia inteiro, e a gente se encontra na semana que vem. Tá legal? Obrigado a todos aí e boa noite, tá? E representante, toma conta do rebanho. Tá legal? Falou aí. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até.